Olá, alunos do curso de robótica. Estou aproveitando esse tópico sobre fotorresistor LDR e vou deixar uma ideia sobre como montar um projeto que pode funcionar como um alarme, tá? Então a gente vai utilizar nesse projeto o fotorresistor LDR e a ideia aqui nesse projeto é que imagina que você tenha uma caneta, uma lanterna, aquela caneta a laser apontada para a superfície do LDR, onde se alguém passar entre a caneta e o LDR, o alarme é acionado, tá? E para isso nós estamos utilizando um componente chamado buzzer, né? Na eletrônica, na robótica, na informática também ele é muito utilizado, é como se fosse um alto-falante que emite sons a determinada frequência, tá? Então aquele bip, por exemplo, que você escuta em determinadas placas-mãe quando você liga o computador, é emitido por esse componente, tá? Bom, então vamos à análise desse circuito que é bem simples, bem fácil. Nós temos aqui do lado direito da protoboard o LDR montado em seu circuito, tá? Conforme nós vimos na aula anterior. A única observação que eu estou utilizando aqui é um resistor de 10k ohms, tá? Vai ficar para ser utilizado com esse circuito. Também temos aqui o nosso componente chamado buzzer, tá? Que aqui nós o encontramos aqui embaixo como piezo, tá? Porque é uma célula piezoelétrica, tá? Então o buzzer ele vai emitir som e ele vai funcionar como se fosse o nosso alarme, o nosso sinal sonoro. Quando alguém passar na frente e cortar a emissão de luz enviada ao LDR, ainda que seja por alguns segundos, o nosso alarme vai soar, tá? Então nós vamos fazer com que o nosso LDR envie um sinal e esse sinal seja convertido para um som. O buzzer ele tem também polaridade, tá? Tem dois terminais, um terminal positivo, o outro terminal é o negativo, tá? Então a gente pode observar aqui, basta você passar o mouse em cima do terminal, vai te dizer qual é o positivo, e o positivo eu estou conectando ele no pino número 7 de uma porta digital, ok? Então eu estou conectando o positivo no pino número 7 e o pino negativo, terminal negativo do buzzer, eu estou conectando ele no GND do Arduino, tá? É uma montagem bem simples, bem fácil de fazer, portanto vamos para a análise do código. Eu inicio aqui duas linhas, as duas primeiras linhas, já definindo os pinos em que eu estarei utilizando, né? O primeiro pino aqui é o buzzer e vai estar conectado no pino digital número 7. Então, define pino buzzer é o nome para ele, tá? Eu vou repetir o que eu já falei no vídeo anterior. A gente não pode separar, tá? Essas duas palavras têm que estar juntas. Ao utilizá-la lá embaixo, ela tem que estar escrita da mesma forma que está aqui, tá? Então, o pino número 7 chama-se pino buzzer. E na linha de baixo eu defini que o A2, né, que é o pino do LDR, é o pino analógico A2, terá o nome de pino LDR. É apenas isso. Na próxima linha, estou definindo aqui uma variável do tipo inteiro, né, que ela vai receber números inteiros, e eu já vou inicializá-la com 0. Então a função setup, eu tenho aqui o serial begin, a saída do nosso monitor serial, que vai funcionar 9600 bound. Na próxima linha eu tenho o pin mode, que vai definir aqui o modo de funcionamento do pino do buzzer, ou seja, ele será um pino de saída, output. Deixa eu só arrastar um pouquinho para cá. Pino do buzzer. O pino do buzzer ele vai funcionar como saída de tensão, então ele vai alimentar o buzzer e vai fazer o sinal sonoro, portanto ele tem que ser saída e não entrada. Ele vai enviar tensão toda vez que o LDR captar
uma pessoa passando toda vez que o LDR enviar um sinal. Na linha de baixo nós temos o pin mode para o pino LDR, essa linha é opcional, tá? E ela vai ser entrada, então o LDR vai captar um sinal, vai enviar para o pino A2, tá? Vai enviar para o pino A2 e ele será entrada, vai receber o sinal. Na função principal, função loop, nós temos a nossa variável sendo utilizada para guardar os valores do pino LDR, através da função analogRead. Na linha de baixo, nós vamos imprimir no nosso monitor serial esses valores. E nós vamos utilizar exatamente esses valores enviados pelo LDR, que nós vimos em aulas anteriores, que estão entre 0 e 1023, mas devido ao valor do resistor, ele não chega nem a 0, mas pode chegar próximo ali de 1023, tá? Então a gente vai utilizar essa faixa de valores para saber se está claro ou se está escuro. A partir daí, eu defino como eu vou utilizar o meu buzzer para ligar o alarme ou desligar o alarme. Se os valores, agora nós precisamos prestar bastante atenção nessa linha de comando, porque nós vamos fazer uma tomada de decisão utilizando a estrutura if-else. Se valores LDR for menor ou igual a 900, eu vou acionar o meu buzzer. E como é que eu faço isso? Eu vou lançar a mão de uma função chamada toner, que vai enviar ao pino do buzzer uma frequência de 100 Hz. Essa frequência vai acionar o buzzer toda vez que aqueles valores do LDR forem menores ou igual a 900. Tá? Então eu estou simulando aqui uma sombra, a passagem de uma pessoa pela frente do LDR. Porém, se isso não acontecer, ou seja, se o LDR continuar recebendo a claridade, os seus valores ficarão numa faixa em que os números serão maiores que 900. Então essa condição se torna falsa e eu saio dessa estrutura if, saio dessa estrutura e vou para a estrutura else. Nesse caso, eu encontro aqui entre as chaves do else a função chamada notone. Ela vai simplesmente desligar o pino do buzzer, tá? E aí eu tenho que o alarme não será usado, ele vai estar no estado de desligado, tá? Então na estrutura if-else eu tenho as chaves, dentro dessas chaves eu tenho o código de funcionamento caso essa condição seja verdadeira. Se ela for falsa, vem direto para cá. Então vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Agora vamos iniciar a simulação. Observem que já iniciou com valores abaixo de 900, como nós tivemos aqui no nosso código, e aí o buzzer foi acionado. Quando esses valores estão acima de 900, que é uma situação em que o LDR recebe a claridade, a luminosidade, que pode ser de uma lanterna, aquela lanterna que tem laser, ou mesmo uma lâmpada, nós temos que o buzzer é desligado, então ele passa diretamente para cá. Mas quando os valores lidos pelo LDR ficam abaixo de 900, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, né? Abaixo de 900, o alarme é acionado. Então vamos lá devagarzinho, olha só, 900, 930, 20, casa do 17, e aí eu tenho o alarme buzzer é acionado com essa frequência 100 Hz, tá? A frequência é essa que eu posso alterar também, tá? Observem que a partir daqui também fica muito fácil para nós colocarmos, por exemplo, uma lâmpada também. Por exemplo, eu quero
incluir no meu circuito uma lâmpada LED, tal que essa lâmpada LED acenda quando o alarme for acionado, tá? Teria não só um sinal sonoro, mas também um sinal visual, ok? Vamos fazer isso? Vamos acrescentar uma lâmpada LED, vamos recolher aqui o código. Eu vou pegar a lâmpada LED, vamos inserir por aqui mesmo. Agora um resistor, tá? Vou colocar o resistor no negativo, tá? Então aqui é o catodo, tá? O terminal negativo, e ele vai aqui no negativo, no GND, aqui para o GND, vou colocar na cor preta, tá? Aqui o terminal, esse terminal aqui, vamos inserir, vamos levar lá para um pino digital. Como ele está levando o sinal, vou deixar na cor verde mesmo, tá? Ok. Agora vamos inserir o código para que essa lâmpada LED funcione de acordo com aquilo que a gente quer para ela, no nosso circuito, né? Então eu quero que essa lâmpada LED acenda também quando o alarme for soado, né? Quando ele for tocado ali. Vamos definir um pino também para a lâmpada LED, já que nós temos um pino aqui para os outros componentes. Vamos definir aqui, define, um pino, chamar de pino LED, tá? E esse pino, ele será o número 8, então pino número 8. Eu preciso também, agora aqui, ó, na função setup, eu vou indicar para o Arduino o modo de funcionamento desse pino, tá? Então, vou dizer para o Arduino que pino LED, ele será output, porque quando o alarme for acionado, eu quero que a lâmpada acenda. Então ele vai enviar uma tensão para a lâmpada LED acender. Isso quer dizer que esse pino tem que ser configurado como saída, output. Aqui no loop eu posso fazer o seguinte: dentro desse if, dentro dessa estrutura aqui que liga o alarme ou desliga o alarme, dependendo dos valores do LDR, eu posso colocar aqui junto da função toner a função, né, que liga e aciona a nossa lâmpada LED. Então eu vou usar aqui a digital write, que é a função que vai escrever um valor, no pino digital. Mas qual pino digital? Pino LED. E qual valor? Ora, tem um valor alto e um valor baixo. Então, nesse caso aqui, quando o alarme for acionado, ou seja, quando os valores ficarem abaixo de 900, eu quero que ligue a minha lâmpada LED. Então, eu vou utilizar a palavra-chave high, que vai indicar para o Arduino que ele tem que ligar, tem que acender, ele tem que enviar 5 volts para a lâmpada LED. E aí ela vai acender nesse momento. E eu também quero que, caso os valores não estejam abaixo de 900, a lâmpada fique desligada. Então, digital write, deixa eu só deixar tudo aqui bem indentado, né? Quando está tudo assim na mesma linha, fica muito mais fácil para você observar o funcionamento do seu código, tá? Então isso chama-se indentação. Digital write, pino LED low, né? Sinal baixo. Estou dizendo para o Arduino que ele tem que desligar a minha lâmpada LED. E nesse caso aqui, o alarme também vai estar
desligado. Bom, então vamos ver se vai funcionar. Nós vamos agora iniciar a simulação. Ao iniciarmos a simulação, vai verificar linha por linha, vai buscar algum erro. Se tiver algum erro de digitação, ele vai indicar esse erro. A gente corrige o erro, inicia a simulação de novo e verifica o funcionamento. Então vamos lá, iniciar a simulação. Nesse caso não teve erro e aí ele já funciona diretamente, porque eu tenho valores do LDR abaixo de 900. Fica acima de 900 e aí o código já passa diretamente para cá, desligando o buzzer e desligando também o pino do LED, tá? Então é um funcionamento básico, simples. A codificação para esse projeto também não é difícil e você tem um projeto muito bom para você estar fazendo aí na sua casa como alarme, ok? Então, qualquer dúvida, pessoal, entrem em contato comigo, ok? Então, até a próxima!